arrependimento para a vida e salvação. Os irmãos que estão aqui no templo neste momento, temos aqui quase 10 irmãos que fazem parte, alguns participando, graças a Deus, para ajudar na realização do culto. E os meus irmãos que estão em casa. Arrependimento para a vida. Nós vimos aqui no texto que lemos, de Mateus capítulo 4, qual foi a primeira palavra que Jesus pronunciou quando começou a pregar a palavra de Deus? A palavra arrependei-vos. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender-se, arrependimento, é a primeira palavra do Evangelho. O pecador, para ser salvo, para obter o perdão de Deus, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Reconhecer-se como pecador e necessitado da graça de Deus, que se oferece a ele gratuitamente em Jesus Cristo. Por isso, nós temos na Bíblia duas alianças. A antiga aliança, o Velho Testamento, onde nos é dada a lei, onde é dada a lei ao homem, a lei que serve para dizer a ele, principalmente, você não pode salvar-se por si mesmo. Você é imperfeito, você não consegue cumprir a lei de Deus. E só depois nós temos a segunda aliança. A aliança do Novo Testamento. Aliás, a palavra testamento em latim, testamento, quer dizer aliança. Nós bem poderíamos chamar o Antigo Testamento de Antiga Aliança e o Novo Testamento de Nova Aliança. Irmãos amados, por isso o arrependimento, ele é a porta de entrada para o reino dos céus. Arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. Se você é um pecador, você não vai para o céu se você não se arrepender dos seus pecados. Arrependimento é o passo inicial para agradar a Deus. O apóstolo Paulo, pregando em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 21, ele diz, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento para com Deus. Jesus, a primeira palavra do Evangelho de Jesus Cristo é arrependei-vos. A palavra dos apóstolos é arrependei-vos. Mas o que é arrependimento? Arrependimento, a palavra é grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, é metanoia. A palavra noia, metanoia, noia é de nous, de mente, mente. Arrependimento é mudança de mente, mudar nous. É por isso que às vezes no Brasil se fala, fulano é um noia, porque ele está meio ruim da cabeça. Então, metanoia, metanous, mudar a mente, isso é arrependimento. Mudar a mente em que sentido? Mudar a mente em relação a Deus. Aquilo que o pecador antes pensava sobre Deus, agora ele muda o seu pensamento. Aquele que desprezava Deus, ele muda o seu pensamento. Agora aquele que não cria em Deus, ele muda o seu pensamento. Ele passa a crer em Deus e a ter temor ao nome de Deus. Então, o arrependimento muda a mente do pecador em relação a Deus. Em relação a si mesmo, ele passa a se considerar não mais uma pessoa digna, não mais merecedora, mas pecadora. O arrependimento muda a mente do pecador em relação ao pecado. Arrependimento é, o pecador, ele está indo numa direção, a direção do mundo, a direção de Satanás, a direção da carne e do pecado. Quando ele se arrepende, ele dá meia volta e vai na direção de Deus, na direção de Jesus Cristo. Arrependimento é você dar meia volta. Você está indo na direção do pecado, na direção da morte espiritual, moral e eterna. Então você dá meia volta e vira-se em direção à vida.
O Senhor diz: eu proponho para você nesta noite, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor diz para você: escolhe, pois, a vida, para que vivas. O Senhor, Ele não só propõe para você o caminho da vida, mas Ele fala: escolhe a vida. O pecado é caminho de morte. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao final deles são caminhos de morte. O salário do pecado é a morte espiritual. Quando Adão desobedeceu a Deus, Deus propôs para ele dois caminhos, duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que lhe consequenciaria, lhe causaria a morte. E a árvore da vida, que lhe daria vida eterna. Ele escolheu o caminho da morte. Então Deus fala: no dia em que você der comer dessa árvore, você morrerá. Mas você pergunta: mas Adão não morreu naquele dia? Morreu sim. No dia em que Adão desobedeceu a Deus, a morte se instaurou em sua alma e em seu espírito. Ele morreu espiritualmente naquele dia, naquele exato momento. E foi só uma questão de tempo para que ele morresse também fisicamente. Então, amados irmãos, o arrependimento é você mudar a sua mente em relação a Deus, que é um Deus santo, justo e bom. E em relação a si mesmo, quando você percebe que não tem méritos diante de Deus. Em relação ao pecado, quando você passa a nomear o pecado, a chamar algumas ações que você pratica de outros nomes, você percebe: isto é pecado, porque isso transgride a lei de Deus. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus, é errar o alvo de Deus para as nossas vidas. Então o pecador tem a sua mente mudada. Amados irmãos, existe uma diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento, ele leva à vida. O remorso leva à morte. O arrependimento, ele leva a uma ação que muda e que transforma a vida. O remorso, ele leva a ações que trazem mais morte e que levam a uma morte eterna. Dois exemplos de arrependimento e remorso. Judas Iscariotes é um exemplo de remorso. Ele sentiu tristeza pelo seu pecado, mas ele não se voltou para Deus. Ele fugiu de Deus e se matou. Pedro, apóstolo Pedro, é um exemplo de arrependimento que produz vida. Pedro negou a Jesus, mas ele, quando os olhos de Jesus se encontraram com os seus olhos, ele caiu em si e ele chorou amargamente. E ele não fugiu do Senhor. Ele se arrependeu e estava pronto para se voltar aos braços do mestre. Assim que Jesus deu para ele um alô, Pedro, após a ressurreição, Pedro então se voltou para Jesus Cristo e recebeu a vida eterna. O remorso é você sentir tristeza, às vezes, pela consequência do pecado. Você fez algo errado, você está triste, mas não é porque você pecou, não é com o pecado em si. Você está triste porque você vai ter consequências. Já o arrependimento, não, você se entristece pelo pecado em si, porque você sabe que o pecado, ele causa morte espiritual e causa tristeza a Deus e ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui nesta noite, na presença de Deus. Amém? Na presença de Abba, Pai. Jesus, quando ele ensinou os discípulos a orar, ele falou: vocês vão falar com Deus assim: Pai, Abba, Ele é o nosso Pai. O Espírito Santo de Deus, enviado pelo nosso Pai, Ele habita em nós. E Ele está também aqui, no meio de nós, e entre nós, e dentro de nós. Lá no Apocalipse diz que Jesus Cristo, Ele passeia no meio da sua igreja, e Ele está aqui nesta noite. A igreja de Jesus Cristo não é esse prédio, não é esse templo. As autoridades poderão demolir esse templo um dia, mas a igreja de Jesus Cristo, ela está onde está um filho de Deus verdadeiro, um filho de Abba, Pai. Louvado seja o teu nome. Nós te glorificamos nesta noite, Senhor.
Você está na sua casa nesta noite, você é a igreja de Jesus Cristo. Você não pensa que está isolado da igreja, você está unido à igreja invisível, à igreja triunfante de Jesus Cristo. Nós, o corpo de Cristo, somos um corpo. Jesus só tem um corpo. Tem crente neste momento louvando e glorificando a Deus em todas as denominações, em todos os países. Eu acabei de ouvir um hino agora de um culto realizado lá na África. As pessoas louvando e glorificando a Deus, cantando aquele hino, seguro estou, não tenho temor do mal. Lá na África, olha quão distante. Amados, em relação ao arrependimento, vamos continuar mais um pouco. Existe uma coisa que você precisa entender na sua vida espiritual, para você não agir mal consigo mesmo. Existe algo na Bíblia, a palavra, a nossa lei está aqui, está aqui. Isto aqui é a lei. Lei é isto que conta, certo? É a palavra de Deus, é o livro santo de Deus. Amém? É o livro santo de Deus. O que conta é o que a Bíblia diz. Não é o que fulano de tal diz. Não é o que o pastor diz. A menos que o pastor esteja expressando o que está na palavra de Deus. Não é o que o pregador, o que o apóstolo fulano de tal diz. É o que a Bíblia diz. Amados, você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é um cristão redimido pelo sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que você é um filho de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. O Espírito glorioso de Deus. Irmãos, o Espírito Santo está aqui nesta noite, amém, irmãos? Louvado seja. Irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Deus deu a palavra da criação, haja luz, haja firmamento. E ali a palavra Jesus, o verbo de Deus, o logo de Deus, e o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Ele pairava, a terra era um abismo, estava disforme, não tinha forma, estava vazia, mas o Espírito Santo de Deus colocou ordem no caos. O Espírito Santo de Deus habita na sua vida, habita no seu coração, habita na sua casa. Coisas que você não pode fazer, o Espírito Santo de Deus pode. Obrigado, Santo Espírito, nós estamos aqui nesta noite na tua presença. Pai Celestial, nós te louvamos. Irmãos, prossigamos mais um pouquinho. A palavra de Deus, aprende isso para você saber uma coisa. No dia em que você foi regenerado, que você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura, você foi adotado como filho de Deus, você foi justificado, Deus declarou você justo, inocentado diante do tribunal divino, você foi perdoado de todos os seus pecados, e mais que isso, você recebeu a justiça, o manto da justiça de Cristo, como esta capa, como esta blusa que está sobre mim, o manto da justiça de Cristo está sobre todo cristão, amém? Deus Pai olha para você e vê a justiça de Cristo. No dia em que você foi a Cristo, você foi santificado, separado para Deus. Os seus pecados foram expiados. Houve propiciação pelos seus pecados, isto é, colocou-se o sangue de Jesus Cristo entre você e Deus. Enfim, no dia em que você aceitou Jesus, uma obra extraordinária aconteceu.